Então, uma boa tarde a todos, tá, gente? A gente está iniciando uma assembleia, beleza? Como que funciona esse esquema? Todos vão votar e aí eu preciso muito que todos vocês é, não só votem, mas sinalizem aí seus votos, tá? O que acontece? Para a gente ter legitimidade, essa assembleia, primeiro, ela vai precisar, no caso a gente fala que é a mesa, né? Ela vai precisar eleger um presidente, que vai ser quem vai conduzir a reunião, tá? Diga-se de passagem, eu não posso me autoindicar, então, já que eu estou com as coisas aqui, eu peço que haja essa indicação, tá? É bem pro forma, mas precisa fazer isso. E um secretário, tá? O que o secretário ele vai ter que fazer? O secretário da mesa, ele vai ter que simplesmente assinar a ata, basicamente que é uma história daquilo que está acontecendo na Assembleia de Formação, tá? E aí a gente precisa de duas indicações, uma para o presidente e uma para o secretário, para então sim declarar a Assembleia aberta. Alguém se voluntaria? Eu posso fazer a ata, tá? O secretário ele relê, aceita. Se quiser também fazer tudo, não tem problema, eu indico o modelo, mas vai estar tudo registrado, então não vai haver dificuldade nenhuma para fazer esse registro. Alguém se voluntaria ou indica alguém para ser o secretário? Alguém, gente? Vamos lá, vamos lá. Pra gente ser assertivo aí. Antes de ler o estatuto, a gente precisa fazer isso. Ninguém, gente, para ser o secretário da mesa? Show. Aí, o que eu vou pedir? Emerson, tranquilo, Emerson Santiago, certo? Irmão, o que eu vou pedir para que vocês façam? Eu vou projetar aqui agora a imagem. Vocês estão aí? Estão, né? Beleza. Eu vou pedir que quem concorda com o Emerson como secretário ou dê um joia assim na câmera ou simplesmente mande uma mensagem de joia aí, por favor, tá? Que isso já fica registrado pra gente. Vamos lá? Beleza, Joyce, show, Maíra, Emerson Filho, show. Alguém é contra, gente? Alguém é contra? Ninguém é contra? Então beleza, tá? É... Tranquilo, tem uma galera falando no grupo aqui que já vai entrar. E para presidente? Contra o Emerson, seu secretário, o secretário da Assembleia, tá? É necessário para a gente conseguir registrar tudo que a gente está fazendo. Ele se voluntariou. Alguém se voluntaria ou se candidata a ser o presidente? Alguém quer conduzir a reunião? Beleza, então quem concorda, dá um joinha aí também, por favor. Tá? Show de bola. Quem concorda, dá o joinha. Isso. Alguém é contrário a eu ser o presidente da mesa? Não há ninguém contrário. Então a gente pode prosseguir a formação, tá? Vamos lá. Primeira coisa, a gente precisa definir quem são os membros do grupo, tá? Bem rápido, vou fazer a leitura, não vou ficar tomando o tempo de vocês. A gente tem a lista de apoiadores, e aí são as pessoas. Vocês querem que eu organize por ordem alfabética? Eu consigo fazer aqui rapidinho. Melhor ainda, eu vou fazer isso, tá? Que aí fica mais fácil da gente se identificar. Eu esqueci de fazer esse processo, mas em menos de um minuto eu já coloco aqui em ordem alfabética o nome das pessoas que estão apoiando, tá? E eu vou proceder também à leitura desses nomes. Tranquilo? Só um segundinho e pronto. Tranquilo. O nome dos apoiadores está aí, tá, gente? Vocês estão conseguindo visualizar? Então, vou aumentar a letra um pouquinho mais, que aí vocês vão Sim. melhor. Beleza. Então, Alan Francis de Carvalho Silva, Ana Paula Lopes Sabino, Anne Caroline Mendes, Bárbara Gisele Mendes Vera Rangel, Caio Fábio dos Santos Zamba,
Cláudia de Aquino, Daniele dos Santos, Emerson da Silva Correia Filho, acho que há um erro de digitação, Emerson da Silva Santiago, Esther de Souza Monteiro, Giane Balmate de Oliveira, Jacira Marques, Jennifer Ágata de Souza Silva, Joyce Santana Vieira Jorge, Maíra Yara Melo da Silva, perdão se errei a pronúncia, Michele da Silva, Nádia Guedes, Poliane Cruz Barreto, Priscila Catuxa Mercedes, Raul Vargas, Tayane Regina Matias Soares da Silva. Alguém não foi mencionado? Algum nome ficou faltando? Isabelle não entrou, ela preencheu. Perdão, Isabelle, adicionando teu nome agora aqui também na lista, tá? Isabelle dos Santos Lavoura. Isabelle dos Santos Lavoura. Beleza. Mais algum nome de apoiador? Débora Liberato. Tranquilo, vou adicionar também, depois a gente coloca em ordem junto. Débora Liberato. Perfeito. Vou colocar numerado, que aí fica melhor. Temos 23 pessoas então, tá? A gente acha que não tem metade do grupo aqui para formar, beleza? Ou tem? Somos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tem 10 pessoas. Considerando quem já entrou e saiu e quem vai entrar ainda, que sinalizou, já é o suficiente para que a gente faça a nossa assembleia de formação, tá? Então temos aí 23 pessoas, beleza? E aí depois a gente passa também uma listinha de presença e vamos proceder logo à leitura do Estatuto Social, beleza? O que é o Estatuto Social? Ele diz aí como é que o nosso grupo ele vai se movimentar, forma esse grupo prontamente, tá? E aí depois da leitura eu vou fazer algumas colocações também breves, só para a gente saber realmente no que a gente está se envolvendo, beleza? Primeiro, Estatuto Social da FREME, que é Frente Municipal da Enfermagem Mangaratiba. Capítulo 1 da denominação, sede e finalidades. Artigo 1º. A Frente Municipal da Enfermagem Mangaratiba, só abrir aqui para que alguém entre. Tem algumas pessoas querendo entrar. Permitir. Pronto. Beleza, então agora a gente já tem 12, tá tudo certo. Voltar para o Estatuto. Da denominação, sede e finalidades. Então, a Frente Municipal da Enfermagem Mangaratiba, FREME, daqui para frente FREME, é uma associação civil independente, sem fins lucrativos, formada para a representação e mobilização coletiva dos trabalhadores da enfermagem do município de Mangaratiba. A FREME tem artigo 2º. A FREME tem sede e foro no município de Mangaratiba, Rio de Janeiro, podendo ter o endereço atualizado por decisão da Assembleia Geral. Isso caso um dia a gente tenha uma sede. Artigo 3º. Finalidade exclusiva da FREME. A FREME tem como único objetivo institucional 1. Lutar pelos direitos, valorização e melhorias das condições de trabalho da enfermagem no município de Mangaratiba. Só mais um segundo que tem mais alguém querendo participar. Pronto. Parágrafo único. Para cumprimento dessa finalidade, a FREME poderá a. Promover mobilizações, campanhas e ações coletivas. B. Dialogar com o poder público e instituições. C. Prestar apoio organizacional aos profissionais. D. Participar de audiências, reuniões e conselhos. E E. Articular reivindicações e propostas de melhorias. Capítulo 2. Dos associados, somos nós. Artigo 4º. Poderão compor a FREME profissionais da enfermagem que atuam no município, auxiliares, técnicos e enfermeiros concursados, contratados, aposentados, desde que concordem com este estatuto. Artigo 5º. Todos os associados têm direito a voz, voto e participação nas decisões coletivas. Artigo 6º. A exclusão de associados somente ocorrerá mediante decisão da Assembleia por conduta gravíssima que prejudique a luta coletiva. Aqui tem um ponto que eu quero alterar e quero pedir a concordância de vocês também, tá? Proposta também deixo aberto para que vocês proponham mudanças até agora. A gente diz que está em discussão. A minha proposta é que se acrescente ali, além dos concursados, contratados e aposentados, os comissionados, que existe essa modalidade de técnicos de enfermagem ainda.
Perdão que minha neném tá chorando aqui, tá? Então, se todos concordarem, a gente coloca os comissionados também. Beleza? Alguém a contrário? Vamos fazer então a alteração no texto já em breve, tá? Seguindo. Todos os associados têm direito a voz, voto e participação nas decisões coletivas. A exclusão de associados, isso já li, perdão, tá? Da diretoria. Então, quem serão os diretores? A gente vai precisar votar isso daqui hoje, tá? Vai ter o presidente, vice-presidente, secretário e tesoureiro, tá? E aí um pequeno parênteses, tá, gente? Tesoureiro por quê? A gente não sabe que dimensões o nosso projeto ele vai atingir ou vai alcançar. Então, se a gente, por exemplo, precisar contratar um advogado, se a gente for, por exemplo, registrar essa ata, que é algo que também daria muito mais força legal para o que a gente está fazendo, a gente precisa de alguém para se envolver nessas questões, tá? Então, é importante que a gente eleja isso daqui e ao final a gente vai fazer essa eleição. A gente está vendo só a diretoria, por enquanto, do estatuto, tá? Vamos lá. Suplências. O vice-presidente substitui automaticamente o presidente, ausências e impedimentos. O secretário ao vice-presidente, o tesoureiro substitui o secretário substitui o tesoureiro, tá? A Assembleia poderá autorizar que uma mesma pessoa acumule até 2 funções quando o número de membros for insuficiente, tá? Então, se não tiver gente suficiente para ocupar a diretoria, alguém pode ocupar até 2 funções, tá? Emerson Filho, deixa eu ver a mensagem. Beleza, beleza. A sugestão do Emerson, então. Ele acredita que poderia ser melhor caracterizado que se enquadra como conduta grave e contrária à luta. A minha sugestão é o quê? Que ao invés de a gente colocar isso em estatuto, a gente fazer isso no regimento interno. O regimento interno ele não vai precisar de tanta burocracia como esse estatuto, entendeu, Emerson? Geralmente essas coisas são feitas no regimento interno de qualquer instituição com fins lucrativos ou sem fins lucrativos, entendeu? Então a gente pode reescrever, não reescrever o estatuto nesse caso, mas colocar essa alteração relacionada no regimento interno, que é um outro tipo de ofício, mas um pouco menos sensível, vamos colocar assim. Show? Beleza? Então tranquilo. Aí já vão pensando aí, quem quiser se candidatar a algum cargo, tá? Tá relacionado a isso. O secretário, daqui para frente, quando a gente eleger, todas as vezes o secretário ele vai estar fazendo as atas das reuniões, tá? Vai ser importante que ele saiba como é que isso acontece. E outra questão, o mandato da diretoria terá 2 anos, permitida uma recondução, tá? Então será de 2 anos, será bienal. Tranquilo? Vamos lá, das assembleias. A gente tem 3 tipos de assembleias marcadas aqui. Assembleia de organização, que só acontece essa que a gente está fazendo hoje, tá? Assembleia Geral Ordinária, que vão ser aquelas assembleias marcadas, a gente vai estar marcando essas assembleias ordinárias. E depois a Assembleia Geral Extraordinária, tá? Que, por exemplo, aconteceu alguma coisa grave, a gente quer discutir algum assunto. A gente não vai ficar discutindo em grupo, a gente marca uma assembleia extraordinária com 1 semana de antecedência no mínimo e aí a gente faz isso, tá? Mas esses prazos e tudo mais a gente tem que discutir melhor no regimento interno, depois que a gente tiver diretoria, tá? A Assembleia de Organização é o que a gente está fazendo. A Assembleia de Organização tem como pauta obrigatória aprovação da criação da Fremen, leitura e aprovação do Estatuto, eleição da primeira diretoria, assinatura da ata de constituição com dados completos dos presentes, tá? Isso daí depois a gente pode acertar com muita tranquilidade. A gente tem o nome de todo mundo que estava presente, então a gente consegue fazer isso com tranquilidade, tá? Quórum. A Assembleia de Organização deve contar com metade mais um dos membros fundadores. E a gente tem isso, são 23 pessoas, a gente tem 13 pessoas nesse momento aqui participando. Para efeito de gravação, estou destacando aqui para vocês verem mais uma vez que tem 13 pessoas, tá? Participando, fora as que entraram e saíram, enfim. A assinatura da ata a gente pode fazer depois com mais tranquilidade ou por assinatura digital, aí isso é bem tranquilo de fazer, tá? Vamos lá, Assembleias Ordinárias e Extraordinárias. A Assembleia Geral Ordinária acontecerá uma vez ao ano, tá? Então, pelo menos uma vez no ano a gente tem que ter uma reunião ordinariamente. Aí a gente vai apresentar sempre o relatório anual, discutir planejamentos e estratégias, deliberar sobre pautas da enfermagem municipal,
é importante que isso aconteça, tá? Já a Assembleia Geral Extraordinária, ela pode ser convocada a qualquer momento pela diretoria ou por 1/3 dos associados. Então, precisa acontecer alguma coisa, né? Ou a diretoria vai convocar, ou 1/3 dos associados vai convocar uma assembleia desse tipo, tá? Da parte financeira, o patrimônio da FREMEN será composto por contribuições voluntárias, doações e recursos legais usados exclusivamente para atividades de mobilização, beleza? A prestação de contas será apresentada anualmente em assembleia, tá? A gente pode colocar alguma coisa também relacionada a isso no regimento interno, beleza? Disposições gerais. Casos omissos serão resolvidos pela diretoria e referendados pela assembleia. Esse estatuto entra em vigor na data de sua aprovação em assembleia de organização. Feita a leitura do estatuto, eu gostaria que, claro, com as sinalizações que vão haver as mudanças no texto final, eu gostaria de saber quem é favorável a esse estatuto. Dá um joinha, por favor, eu peço aí que vocês coloquem um joinha. Tá subindo, beleza, todo mundo concordando. Mais importante do que todo mundo concordar, alguém é contrário? Alguém é contrário? Não. Dito isso, tá? A gente só tem que fazer a última coisa nessa assembleia e depois a gente encerra essa assembleia, eu encerro essa assembleia e a gente delibera sobre outro assunto bem rapidinho, vai ser mais prático, tá? Que é a eleição de diretoria. Show de bola? A eleição de diretoria, a gente já falou quem são as pessoas, deixa eu só subir aqui para vocês lembrarem. Presidente, vice-presidente, secretário e tesoureiro, tá? Já que o Emerson ele teve a disposição de estar sendo o secretário dessa reunião específica, dessa assembleia específica, eu sugiro o nome dele para ser secretário. Alguém se candidata para ser presidente, vice-presidente, tesoureiro? Por favor, gente. Não é nada complicado, é tudo bem tranquilo, mas a gente precisa que todo mundo vote. Aí no final, quando a gente definir todas as indicações, a gente segue em frente, tá? Alguém se candidata para ser tesoureiro? Alguém pode ser o tesoureiro ou tesoureira? Falei, eu posso. Não vai passar milhões na tua mão, não. É tranquilo. Caio, Maíra falando. Se eu receber orientação, eu posso me disponibilizar a ser, mas eu realmente sou totalmente leiga nisso, tá? Não, tranquilo, não é nada demais, não. É bem tranquilo mesmo, tá? Então, Maíra, como tesoureira, secretário, eu indico o Emerson, não sei se ele aceita ser secretário permanente, mas indico o Emerson Santiago. Irmão, tô aí pra precisar aí, quem que precisar, tamo aí, cara. Show. Nesse Tamo aí à caso, disposição. eu posso me indicar como presidente, tá? Então, eu me indico como Eu presidente. indico o Caio como presidente. Eu indico o Caio como presidente. Beleza. E para vice-presidente? Só falta esse. Eu indico o Emerson, pode? O Emerson Santiago? É. Ele vai assumir duas funções? Se ele quiser, né? Eu posso ser vice se alguém assumir como secretário. O Emerson Filho ali, ele se candidatou para ser o vice-presidente. Pronto. Resolveu. Então o Emerson Filho, vice-presidente ou secretário, tá ótimo. Fechou. Então fica a diretoria. Presidente Caio Fábio dos Santos Zamba, que é esse que vos fala, destacando o nome aqui para vocês. Vice-presidente Emerson da Silva. É filho, né, Emerson? Não é filha. Correto? Emerson da Silva Santiago é o secretário e Maíra é a tesoureira. Beleza? Destaquei os nomes aí. Tranquilo. Beleza, então. Dadas essas informações, eu quero pedir mais uma vez, pela última vez, na verdade, a sinalização de vocês que tá tudo certo, que vocês concordam, sim ou não. Show? Por favor, quem concorda dá um joia aí ou fala, eu concordo. Qualquer coisa desse tipo que vote em positivo. Show. Alguém não concorda, gente? Não? Então agora, às 13 horas e 31 minutos do dia 18 de novembro de 2025, a gente encerra a nossa Assembleia de Organização. Beleza. Acabamos a reunião agora? Não. Vou encerrar a gravação aqui da Assembleia de Organização.